Bora lá pro pós-jogo. Vence o jogo. Avança como líder da chave. 10 pontos somados. Juntamente ao Cienciano, 8 pontos. Os dois classificados. O Cienciano tem uma fase a mais. Vai ter que jogar o play-off que vale vaga nas oitavas de final. Nas oitavas já está o Galão da Massa. Classificado, Cláudio Rezende. Isso aí, o Galo mantém os 100% de aproveitamento em casa na Sul-Americana, então fez os 9 pontos aqui, mais um ponto lá contra o Juventude, que quase foram 3, né? O Galo chegou a fazer 2-0 lá, foi um empate amargo, mas aquele pontinho fez a diferença aí, importante para essa classificação. O Galo, Cirilo, desde 2021, sempre classificado ao mata-mata, as oitavas de final, ou quando jogou Libertadores, ou quando jogou Sul-Americana. Então o Galo marcando presença desde 2021, sempre nos mata-mata aí de Copa Conmebol. E agora, Cirilo, vai aguardar o sorteio, né? Na sexta-feira, porque amanhã serão definidos os últimos classificados, tanto na Sul-Americana quanto aqueles terceiros que vão vir para o play-off, a turma que vem da Libertadores. E aí o Galo vai saber, na sexta é o seguinte: vai enfrentar o adversário que vem de um play-off. Ou um time ou outro, mas o Galo, primeiro colocado, já sabe que decide em casa as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foi no sufoco, Cirilo, mas deu certo. O Galo carimbou o passaporte, vai avançando. Eu falei semana passada, né? Um colega peruano lá me falou, né, Cirilo? Depois do jogo com o Cienciano. O Cienciano já tá classificado, o Galo tá fora. Eu falei, tem muita coisa para acontecer. De lá pra cá, o time deles fez 1 ponto, Cirilo. Vai jogar o playoff. Boa sorte ao Cienciano. Ô, Alexandre Simões, seu primeiro comentário aqui no Pós-Jogo 7 Cabete, Simões. Ô Cirilo, não foi a atuação que a gente imaginava, mas o objetivo foi conquistado e isso é o mais importante, principalmente quando se trata de Copas, né? O Atlético precisava chegar às oitavas de final da Sul-Americana, está lá, está garantido, é mais um passo dado nessa primeira etapa da temporada, já conseguiu avançar na Copa do Brasil, avança na Copa Sul-Americana, agora é buscar um grande resultado lá em São Januário, no domingo, diante do Vasco, para poder ter tranquilidade, para poder pensar o segundo semestre nessa grande parada que a gente terá aí para a Copa do Mundo de 2026. E quem foi o melhor em campo, Simões? Ô Cirilo, o Dudu foi a fagulha que o Atlético precisava, né? Gostei do Dudu, entrou bem no jogo, botou fogo no ataque do Atlético, criou boas situações, mas num jogo decisivo, e apesar de ser fase de grupos, era uma decisão, um jogo com cara de mata-mata, né? O Puerto Cabello precisando do empate para ir pelo menos aos playoffs, o Galo precisando da vitória para se classificar, se empatasse estava eliminado, e o gol nesse momento é muito decisivo. Placar de 1-0, e o gol do Bernard foi um gol dele, né? Não teve nem assistência, foi uma jogada criada por ele, um golaço, e eu acho que nesse tipo de jogo, o gol vale demais. Então meu voto vai no Bernard pela bola na rede. Bernard, voto do Simões e um golaço mesmo do Bernard. Olê Marques, seu voto, Marques. Eu também voto no Bernard. Ele foi criativo na jogada e chutou muito bem, Bernard. Cláudio. Acompanho, Bernard. Paulo Azeredo. Alegria nas pernas, Cirilo? Salvou hoje, hein? No sufoco, Bernard. Tiago Reis. Ô Cirilo, herói e de canhota, né? Na perna improvável, Bernard. Golaço do Bernard, Caixa. O menino é bom, hein, Bernard? Golaço. Já votei nele esses dias aí, viu, Cirilo? É verdade, Caixa. Bernard, melhor em campo, aqui no Pós-Jogo 7, Cabete, unânime, fundamental no jogo de hoje. Marques, Galo classificado, Lê Marques. Começar a falar do Bernard, né? O Bernard que tem sido muito importante para esse Atlético, neste final nesse quase início de recesso, né, Cirilo? Isso é muito legal para ele, muito legal pro Atlético. O Bernard sempre esteve sob olhares desconfiados, né? E tem sido muito importante e decisivo nos últimos jogos, fazendo gols, participando com assistência, enfim. Parabéns ao Bernard por essa reta final antes da Copa. E a classificação, ô Cirilo, ela foi muito mais difícil e dramática do que nós esperávamos, né? De um primeiro tempo, onde o Atlético ficou encaixado na marcação do time venezuelano, sem criatividade, sem drible, sem bons passes, errando tudo.
né? Eu até falei no intervalo que eu esperava um vestiário pegando fogo, de cobrança, de energia, para ver se esse time voltasse diferente para o segundo tempo, e voltou com o Dudu, que fez uma boa partida, né? Mostrou utilidade, sendo criativo pelo lado esquerdo, fazendo algumas finalizações também e ajudando o Atlético. O Bernard decisivo, né? Com um belo gol, com um belo chute de fora da área, dando essa classificação, e o Atlético sacramenta neste período pré-Copa as suas missões cumpridas nas Copas, né, Cirilo? Tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Cara, e nessa hora, sejamos honestos, pouco importa, né, meu velho? Assim, o Atlético classificou, né? Tem momento importante agora para treinamento, para ajustar melhor essa equipe para os mata-matas futuros, né? Que tendem a ser muito mais difícil do que essas rodadas anteriores. Fala, Zeredo. Tem uma informação aqui agora oficial, né? A gente conversou até com os colegas ali da televisão, porque o Alonso deu uma entrevista na saída de campo para os colegas da televisão e confirmou que foi o último jogo dele com a camisa do Atlético. O Alonso está indo embora. Ele disse que vai para a Copa do Mundo e aí já tem um acerto e tudo que não fica. Então a gente vai tentar conversar aqui com o Alonso também no microfone da Itatiaia para falar a respeito dessa saída. Então já havia, né, essa notícia dada pelo Cláudio Rezende aqui na Itatiaia. Havia um certo acordo para que ele pudesse sair, mas agora, ao que parece, né, conversando com o pessoal da TV na saída de campo, ele confirmou que foi o último jogo dele com a camisa do Atlético. A sequência do Campeonato Brasileiro. Para o Atlético, a rodada... Dia 29 de julho, uma quarta-feira, tem Galo e Bragantino aqui na Arena. É a data do jogo de volta do playoff. É o terceiro jogo após o retorno, marcado assim, previsto pro Atlético, né? Isso, é o primeiro e o terceiro, porque são os no meio de semana, né? Isso. Então o primeiro o Galo pega o Bahia, aí não tem perigo porque o Bahia não tá em competições, né? O Bahia tá fora de tudo. Agora, o Bragantino tem essa data aí, dia 29, que é a terceira data de Campeonato Brasileiro, que vai ser o jogo de volta do playoff da Copa Sul-Americana. Então vamos ter que ficar de olho aí, Cirilo, dessa situação. Até o Galo agora tem o Vasco, né? No fim de semana, o jogo lá em São Januário, 4 da tarde. Até chegou a ter um boato no Rio de Janeiro que esse jogo poderia passar para as 11 da manhã. Eu confirmei aqui com o Paulo Brax, ele me falou que não tem nada disso, e eu confirmei com o Wellington Campos também, né? Que sabe tudo do CBF, ele me falou que já tá fora do prazo. Não se pode mudar mais o horário de jogo por conta do estatuto do torcedor. Essa situação seria porque tem o Brasil 6h30 no Maracanã, né, Cirilo? E o Galo joga em São Januário às 4 da tarde, mas a informação de momento é que o jogo permanece no horário de 4 mesmo, com o Vasco lá em São Januário. Mesmo classificado, mesmo com a vitória, é o Galo que de fato precisa melhorar, precisa evoluir, Alexandre Simões? Cirilo, e na coletiva dele, eu acho que tem um ponto que fica evidente e que ele reconhece em que o Atlético precisa evoluir, que ele fala muito do ponto de equilíbrio em casa e fora, né? Que o Atlético precisa conseguir desempenhar fora de casa, não que desempenhe em casa, porque é muito difícil. Eu até fiz um levantamento aqui, Cirilo, olha só que impressionante. Foi o 10º jogo do Galo como mandante com o Barba, tá? Dessas 10 partidas, ele venceu 8, empatou 1 e perdeu 1. O aproveitamento é de 83,33%. É o mesmo aproveitamento como mandante do Flamengo na era Barba. 10 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E é superior ao do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Na era Barba, o aproveitamento do Palmeiras, e aí a gente precisa considerar 1º de março pra cá, né, que é quando ele estreia, e ele estreia fora contra o América, depois tem jogo em campo neutro com o Cruzeiro, mas o do Palmeiras é de 78,78%. Ok, o Atlético jogou uma fase de grupos de Sul-Americana, Flamengo e Palmeiras de Libertadores. Talvez o nível seja um pouco melhor, embora a Libertadores também tenha muito time varziano. Mas de toda forma, em casa, apesar de todos os percalços, o time vai muito bem, né, Cirilo? Um aproveitamento de 83%, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, é algo a se exaltar, né? Ele disse justamente sobre essa questão da consistência. Foi perguntado até pelo Rezende nisso aí, disse do próximo passo ser o equilíbrio, né? Não essa história de vitória e derrota, falou de consistência. De fato, é o Atlético que tem
oscilado e vejamos para a sequência. Mas sobre essa história da janela de transferências, ô Simões, com a notícia trazida há pouco pelo Paulo Azeredo, da fala do Júnior Alonso aos companheiros da TV no pós-jogo, de que está de fato confirmado que ele está fora do time, que ele vai sair, ele que terminou, né, como titular agora esse primeiro semestre da temporada. Como é que você observa a busca do Atlético por reforços na janela de transferências? Quais as necessidades, hein, Simões? Ô Cirilo, com a saída do Alonso, a necessidade urgente, um quarto zagueiro, né? Porque o outro que tem no elenco é o Vitor Hugo. E a gente não quer nem pensar nisso, né? Então, aliás, talvez pudesse até ir junto, né? Mas, de toda forma, é uma urgência do Atlético, então, buscar um quarto zagueiro, porque eu não vejo nem Juan, nem o Lianco desempenhando por ali. Acho que os dois são centrais e não é a mesma coisa. Não é, joga de central. Sim, tem uns que jogam, mas eu acho que não é o ideal. E é uma tendência do futebol atual, o quarto zagueiro, inclusive, ser um canhoto, facilita a saída de bola, facilita uma série de aspectos. Então isso é uma urgência. A gente não sabe como vai ser ainda essa janela, e ele fala de saídas, de chegadas, né? Quem vai sair? Eu acho que o fundamental é uma questão que ele coloca, né? De que as chegadas precisam acontecer, assim como as saídas, mas não podemos errar nas características. Isso dos jogadores que chegarem, né? Até porque ele precisa de gente que possa atender a maneira dele de jogar. Muitos momentos não é compreendida, e a gente percebeu até ali na entrevista do Thiago Reis com o torcedor reclamando, né? O Galo é time que joga pra cima, o Galo tem que propor jogo, o Galo tem que atacar, o time que vem aqui tem que sofrer, e essa foi uma marca do Atlético em todos os momentos vitoriosos dessa década, né, o Cirilo, ou desse século, né? Era aquele estilo do Atlético de realmente massacrar, ir pra cima, impor o jogo e criar muita dificuldade pro adversário quando jogava aqui em Belo Horizonte. E realmente o time do Barba não tem essa característica. A despedida de Júnior Alonso, com essa fala importante dele agora também, passagens diferentes com a camisa atleticana, né, Simões? Cirilo, eu diria que totalmente diferentes, né? O Alonso foi um dos pilares daquele grande time de 2021. Aliás, de 2020, 21 e 22 também, tá, Cirilo? O Galo ganha a Supercopa. O Galo acho que fazia um trabalho razoável com o Turco Mohamed, o amigo do Thiago Reis. E aí aquela interrupção de trabalho ali, eu acho que deu uma bagunçada na história toda. Mas o Alonso, ele chega ao Atlético com xerife, né, e desempenha muito, e depois quando ele volta, ele vai pra Rússia, volta pra Rússia, volta pro Galo, ele não consegue ter o mesmo nível, sendo que essa última passagem com certeza foi a pior delas, embora nos últimos jogos ele tenha até se recuperado, né? Ruim que isso aconteça no momento da saída dele, né? Virou titular absoluto, formando a zaga ali com o Juan e o Natanael, que tá indo bem nessa função ali, esse terceiro zagueiro pelo lado, o Natanael, uma nova função, mas tem saído bem. Mas o Alonso é isso. Foram 242 jogos pelo Galo, Cirilo. 4 gols e 3 expulsões. Ganhou o Brasileiro de 21, a Copa do Brasil de 21, o Mineiro de 20, 21, 22 e 25. Eu acho que assim, no final das contas, sempre respeitou a camisa do Atlético. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado vocês aí que acompanham até aqui, tamo junto, já deixa o like aí antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal, tá bom? E já deixa o convite pra quem tá chegando agora e ainda não conhece o canal e não se inscreveu, fiquem à vontade aí pra estar se inscrevendo, ative o sininho de notificação, muito importante, deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal e fiquem à vontade aí pra estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, e também peço a vocês gentilmente que deixem aí um pouquinho da análise de vocês aí, vocês que assistiram o jogo, o que vocês acharam aí da partida do Galo sendo aí classificado aí para as oitavas com um golaço do Bernard. Então deixa aí sua análise em relação a tudo que vocês viram no jogo, o que vocês acharam aí da partida, tá bom? Vocês acham que dá pro Galo levar essa classificação? Será que dá pro Galo levar esse título da Sul-Americana? Eu acho que com esse elenco, com essa postura, com esse resultado, com esse desempenho, essa raça que mostrou em campo, o que vocês acham? Dá para o Galo levar esse título? E outra coisa, sobre o Dudu, o que vocês acham do Dudu?
Dudu jogou bem, o que vocês acham? Ele foi importante pro elenco ali na hora da partida? Deixa a opinião de vocês aí, tá bom? Muito importante pra gente também, ajuda demais o canal, a participação de vocês. E nós sempre estamos olhando todos os comentários com o maior carinho aí, tá? Então fiquem à vontade que esse canal foi criado para atender todos vocês, então tamo junto. Ficaremos atentos às próximas notícias, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, massa! Classificados, muito bom. Valeu!